Quando se fala em dementamento, se fala associado a uma condição que, per si, tem dificuldade de ir para a luz e, quando entra em contato com ela, acaba que pode fugir da luz, mas vai levar consigo respingo dela. Porque o espírito que está numa condição abissal, sombria, quando ele tem contato com luz, com claridade, por mais que seja difícil para ele, ele se encolha e pretenda abstrair daquele espaço, daquele instante, ele leva gotícula daquilo com ele. Respingo, viração daquela sublimidade. Mesmo que seja pouco diante da sombra que ainda há nele. No livro Os Mensageiros, Psicografia de Chico Xavier, no capítulo 21, fala da realidade do espírito que está numa condição de demência, que quando é desencarnado, se ele alimentou uma criação inferior aqui, encarnado, ao passar o portal do Disseu, ele, ainda nessa condição de monodeísmo em torno dessa criação, pode acontecer de não perceber que desencarnou, continuar rodando um voltivilato daquela ideia que repete e acreditar, inclusive, que pode continuar encobertando um desejo criminoso. Daí que isso pode se demorar para esse espírito por um tempo indeterminado, que vai a depender da desejo dele nessa criação, da reverberação de uma atitude que ele teve e que ecoou, e da condição, da natureza daquilo que ele praticou e da sua abertura, insistência naquele dolo, engodo. Por isso é possível, como num trecho em que a Ivone do Amaral, ela comenta que ela tinha sido levada pelo Dr. Bezerra para uma região abissal e havia encontrado um local lá 10 espíritos dementados que haviam perpetrado crimes horrendos e que estavam ali presos à criação daquela cenário. Do ato nefando praticado, que se repetia para cada qual.
E ela, desejosa de oferecer ajuda, pela criação dela, do pensamento, ela começou a preparar num tacho uma sopa apetitosa, que saiu um cheiro agradável, rica de nutrientes, e que ela preparava, ela mexia esse tacho e preparava feliz para oferecer ali essa sopa para ajudar quem estava ali naquela condição triste, lamentável, para amainar, desimpactar daquela ideia que era excruciante para cada qual ali e levar algum aconchego numa condição que ainda havia ali uma impossibilidade de sair daquele prisão monoideica. E quando ela ofereceu essa sopa que um desses espíritos, nessa condição de dementamento, foi se alimentar, ele estava com muita fome, sede, pela própria condição que ele estava, da reverberação de crime que ele praticou, e ele tomou aquela sopinha e começou a tomar, assim, ansiosamente pela fome que ele estava, e aquilo foi gota d'água num escaldante de chapa quente para ele. Quando ele pega esse prato de sopa e lança pela parede, joga longe, porque mesmo ele recebendo essa criação da Ivone, de uma sopa apetitosa que o alimentaria, ele transformou, pelo fluido que ele emitia, essa sopa em vestígio, fragmento do crime que ele havia perpetrado. Então ali tinha fragmento do que ele havia feito. E aí ele lança isso longe, mesmo com muita fome, precisando daquela sopa. Pela incapacidade de receber aquela ajuda que vinha dela, pela condição que ele estava de criação, que respirava e se mantinha e reverberava pela fragmentos do que ele havia feito que ainda ecoava. E aí ia demorar um tempo para que ele pudesse ceder até que ele conseguisse fazer afastar aquela insistência, aquele quadro orrélico que se repetia indefinido para a necessária refazimento. Aqui nesse capítulo 21, conta a história de uma senhora que havia desencarnado tentando envenenar o marido, mas que se fazia de vítima quando estava encarnada. Daí que, ao adentrar ali, passar o portal, ela achou que poderia continuar o intento criminoso de prejudicar esse marido. E foi pedir para o mentor
que estava em atendimento para ela ir proteger as filhas desse marido, porque ele era perigoso, adversário dela, e precisava ser perseguido e afastado da casa. E pedia que ela pudesse ir até ele para fazer na colocação dela uma ação boa, de afastar ele do lar. Isto é, ela estava numa dissimulação que ela vivia antes de desencarnar, sem perceber a nova realidade dela. E da mesma forma que encarnada, ela dissimulava e estava urdindo o envenenamento desse marido, ela acreditava que poderia ali, naquela condição, fazer esse convencimento da sua inocência, que ela estava sendo perseguida, que ele era adversário dela, sem se dar conta que ali fica claro. Algo que na carne, encarnada, se dissimula fácil, até porque enganar o outro é fácil. O que eu não engano é a minha consciência. E por ela estar nessa realidade de enganar o outro e ter se acostumado a isso, e até pôr uma máscara para a intenção criminosa que ela trazia, o desejo insano da condição dementada que ela se encontrava, ela acreditava piamente que continuaria esse teatro e poderia enganar ali onde ela estava. Fala de um senhor que dizia que precisava de resolver uma questão de herança que o primo cobiçava e que ele precisava ir resolver porque o primo estava arquitetando contra ele. E aí ele dizia que a parte, o quinhão dele era diferenciado, superior, e por isso ele estava sendo alvo de inveja. Que havia sido interposto e intercambiado uma interferência desse primo contra ele, e que essa realidade era de um infante, desonesto, um tratante, e que precisava ser eliminado. E ali, mesmo ele vivendo esse apego a dinheiro, a intenção
subreptícia que pairava ali era prejudicar o primo. E aí ele leva isso como se ele precisasse ser ajudado e protegido desse primo. E fala de um velhinho que desejava terra e que havia sido um insensível tirano no trato ali com o subordinado. Daí ele coloca que havia dado uma boa quantia por essa terra, por esse subordinado, escravo, por esse chão. E que ele era insubstituível, que o filho ali da casa, os que ele tinha, não conseguiria resolver sem ele, que ele precisaria voltar para dar solução. O que ocultava uma tirania. Daí fica claro um menoscabamento da oportunidade iluminativa enquanto estava aqui, um apego demasiado à sensação, ao momento. E a monoideia em propósito sombrio, que a parvalha descontrola, tira a lucidez e me arrasta para uma condição que se demora comigo, mesmo que eu desencarne. Aquilo se demora com o respectivo eco reverberador. E isso fala de uma condição que, se estivesse aqui encarnado, passaria despercebido. E era uma condição que vinha à baila, porque estava lá no astral, e mostra a realidade que oculta a mente enferma e que pede cuidado para no trato. Haja visto que existe uma energia que capta como eu lido com dada situação e tenta direcionar como uma maré naquela direção, para forçar e me fraquejar, me recuar, para que eu desmorone no meu intento digno. E isso tem a ver com a necessidade de eterizar
impulso, sentimento, pensamento, desencarnar o meu impulso, a minha emoção, a minha ação, o meu pensamento. Porque isso é eterizar, levificar e me alça ao desapego, à renúncia, à humildade, ao trajeto que o Cristo espera de mim. Por isso que esse é uma condição que denota, seja uma perversidade, seja um desequilíbrio, uma inconsistência psíquica, perispiritual, que advém daquilo que reverbera dentro de mim, mas que nesse caso em tela, esse espírito que já conseguia conversar já tinha tido algum avanço, era mais desajustado do que sombrio, perverso.